Voltou. Aumenta um pouquinho, homem. Não, tá bom. Ixi, não tá me cegando, velho. Amém? Também fica quieto, por favor. Pronto? Meus irmãos, a internet está caindo um pouquinho, mas vamos lá. Deus tem uma palavra para o seu coração. Como já disse o nosso amigo o Wellington Brito, compartilhe essa live aí, porque eu acredito que Deus tem uma palavra para o coração de amigos, pessoas que nessa quarentena estão passando por dificuldades, querendo ouvir de Deus uma palavra e por consequência dessa quarentena do Covid-19 estão em casa sem poder ir aos cultos. Então nós estamos aqui justamente para transmitir para você um culto da parte de Deus. Então vamos lá novamente para a leitura do capítulo de número 5 e o versículo de número 10. E a tua carne te tornará e ficarás purificado. Novamente. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. É com esse texto aqui, esse versículo aqui do capítulo 5, do segundo livro dos Reis, que eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração nessa noite. Meus irmãos, nós sabemos que o homem que está sendo mostrado aqui na Bíblia, por nome de Naamã, é um chefe de um exército, general do exército da Síria. Ele está passando por um problema. E esse problema que ele está passando é físico. Ele está passando por um momento difícil na sua saúde. Só que eu quero pregar em cima desse texto aqui a respeito do tema dessa live, que é Jesus ainda faz milagres. E eu quero pregar concernente a 4 tipologias dentro do capítulo 5 do livro de 2 Reis. Vamos lá. A Bíblia diz que Naamã, ele recebeu uma vitória da parte de Deus quando ele enfrentou um exército e Deus deu vitória aos sírios pela mão de Naamã, o general do exército da Síria. A Síria aqui não é a Síria confrontadora do rei, que é o chefe de Naamã. Naamã está passando por um momento difícil. Toda vez que Naamã ele vai para a guerra, é um general, é um homem respeitado, é um homem bem conceituado, é um homem admirado pelos seus soldados, por aqueles que ele lidera. Só que havia um porém em Naamã. A Bíblia diz que Naamã tinha um porém nele, que era a lepra. Por mais que ele fosse respeitado, por mais que ele fosse bastante admirado por aqueles que era liderado por ele, mas havia um porém nele. Para a guerra ele saía como alguém de autoridade, mas quando ele chegava em casa, era um homem frágil, um homem temeroso, um homem que estava precisando de um socorro urgente. Porque se nós pararmos para observar dentro da cultura do povo de Israel, a gente observa que o povo assírio não tinha a mesma cultura que o povo hebreu. Porque o povo hebreu, Deus ele estabeleceu para o povo dele sacerdócio. Mas a maioria das outras nações não tinham sacerdócio para cuidar do povo, para levar sacrifícios a Deus em prol do perdão de seus pecados. Ora, quando a gente para observar que Naamã saía às guerras e vencia as batalhas, e uma dessas batalhas ele saiu contra Israel, e dentro do povo hebreu ele trouxe cativo para a Síria uma jovem cativo de Israel. E o que acontece? Eu quero entrar dentro das 4 tipologias do texto do capítulo 5 de 2 Reis, que a primeira tipologia que eu quero trazer para você é justamente a menina. A primeira tipologia, é Naamã.
Naamã, dentro dessa tipologia, ele representa o mundo. O mundo decadente, caído em pecado. O mundo necessitado de Deus. O mundo que precisa conhecer o Salvador. O mundo que precisa saber que Deus ele existe. Naamã, ele era alguém que adorava vários deuses. Não tinha um Deus a quem ele adorasse de verdade. Alguém que fosse, como eu posso dizer para vocês, ele não tinha um referencial de um Deus só, mas ele tinha vários deuses que ele pudesse adorar no tempo. Mas o principal deus da Síria era Rimon. Era o Deus a quem ele adorava. E o que acontece? Naamã, ele representa o mundo caído em pecado. Só que quando Naamã ele sai com o seu exército à batalha, ele traz cativo de Israel uma menina. E essa menina é a segunda tipologia do capítulo 5 do livro de 2 Reis. Essa menina representa a palavra de Deus dentro da Síria, no mundo caído em pecado. Essa menina representa aqui a palavra de Deus. Por quê, pastor Edivaldo? Porque você vai ver uma cena agora bastante emocionante. Licença. Porque Naamã saía para as guerras, ele era vitorioso. Uma das guerras, Deus deu vitória a Naamã, deu vitória ao povo da Síria, justamente por mão do general da Síria. Então Deus agora permite Israel perder uma menina e essa menina ser levada cativo para a Síria. Só que foi proposital da parte de Deus. Porque quando Deus ele quer revelar sua palavra, ele usa quem menos espera para a transmissão da mesma. Quando Deus ele quer salvar, não importa quem permitir situações difíceis para que esta pessoa seja salva. Deus vai criar situações para que essa pessoa venha conhecer a salvação em Cristo Jesus, a salvação que Deus ele prometeu e ele promete para todo ser humano. Quando eu falo de pecado, a gente fala dentro da teologia de uma matéria por nome a martiologia, que é a doutrina do pecado. E a gente sabe, queridos, ou no Gênesis, se formos falar do pecado original, nós sabemos que o pecado do anjo, o querubim ungido, ali iniciou-se o pecado, porque o pecado veio pelo homem Adão, mas antes que Adão pecasse, houve um ser angelical que pecou contra Deus, fazendo com que a criação de Deus também pecasse. Então Deus ele criou situações para que o homem viesse a ter a redenção dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus ele matou um cordeiro no livro do Gênesis e vestiu o homem com pele de cordeiro, simbolizando a redenção vindoura do homem, simbolizando aí a salvação, simbolizando Cristo no Novo Testamento. Agora o que acontece? O nosso amigo historiador Flávio Joséfo, ele narra bastante com precisão, bastante preciso na história dos hebreus, que o rei da Síria, agora me fugiu o nome dele aqui da memória, ele não conhecia Deus, irmãos. Naamã não conhecia Deus. Então Deus usou uma menina levada cativa, e essa menina levada cativa, ela foi parar justamente dentro da casa de Naamã. Ela foi parar na casa de Naamã. E o que acontece? Quando Naamã saía para as guerras, Naamã saía um general, um comandante, alguém conceituado, respeitado, alguém com autonomia suficiente para ser bajulado pelo rei. Mas havia um porém nele, ele estava com lepra. Mas a menina percebia todas as vezes que Naamã retornava da guerra,
a menina percebia a frustração do general, porque o general não estava feliz, não estava alegre, porque sabia que por mais que ele era respeitado, por mais que a patente dele lhe dava respeito diante dos homens que não conhecia o interior dele, não conhecia os bastidores da sua vida, ele sabia que tinha algo errado nele. Às vezes as pessoas olham pra gente assim, no auge, né, do nosso sucesso, olha pra gente e percebe, nossa, o irmão prega muito, a irmã canta muito, só que nos bastidores, só quem conhece o nosso interno é Deus. Só quem sabe das nossas dores, das nossas frustrações, dos nossos pesadelos, dos nossos traumas, é Deus, irmãos. Às vezes as pessoas canta muito, prega muito, mas tem algo nele que lhe deixa decepcionado consigo mesmo, lhe deixa triste com a situação que ele mesmo está vivendo. Mas Deus usa sempre alguém para nos repreender, para nos consolar, para nos confortar e até mesmo para nos confrontar. Deus, ele sempre vai usar alguém. Só que na história de Naamã aqui é diferente. A simbologia aqui que Naamã representa o mundo caído em pecado. A menina levada cativa de Israel simboliza aqui a palavra de Deus que entra na casa do homem de Naamã. E quando Naamã volta da guerra, é simplesmente notável que ele não está feliz, porque ele tem uma lepra. E o sacerdócio não havia lá. E por esse motivo, irmãos, o rei da Síria, Ben-Hadad II, ele sabia que Naamã estava leproso. Ele sabia que Naamã estava passando por uma dificuldade de saúde. Mas quando a menina percebeu a tristeza profunda em Naamã, Naamã saiu para a guerra e a menina chamou a sua senhora e disse: ah, minha senhora, se o meu senhor conhecer ao profeta que há em Samaria, capital de Israel, ele restauraria o meu senhor de sua lepra. Aleluia. Observe que a menina, como símbolo da palavra, começou a surtir efeito na casa de Naamã. Observe que a menina, como símbolo da palavra de Deus, ela começou a surtir efeito. Porque é isso que a palavra faz, irmãos. Porque segundo o apóstolo Paulo, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a palavra já estava inserida na casa de Naamã. E a menina disse para a mulher de Naamã: se ele soubesse que há um profeta em Samaria, capital de Israel, ele seria curado. Quando Naamã voltou da guerra, a primeira coisa que a mulher foi fazer foi dizer: marido, vem cá. A menina que você trouxe cativo de Israel, ela disse que tem alguém que pode solucionar o teu problema. Tem alguém que pode curar as tuas feridas, os teus traumas, os teus pesadelos. Que você não consegue dormir de noite, insônia te pega, você não consegue dormir porque você sabe que tem um problema com você. E Naamã pega aquela palavra da mulher esperançoso dentro de si e leva para o rei Ben-Hadad II e passa para ele aquilo que a mulher disse para ele. E ele diz na terceira pessoa. Ele diz assim: olha, assim e assim disse a menina que foi trazida cativo de Israel, na terceira pessoa. Assim e assim disse a menina que foi trazida cativo de Israel para a Síria. Tem um profeta lá em Israel. E esse profeta pode curar. Esse profeta pode fazer alguma coisa pela minha vida. E o Senhor sabe muito bem a minha situação. Quando Naamã leva o problema para o rei, por certo, nós sabemos que o rei sabia da situação de Naamã. O rei vai pegar Jorão de Samaria, capital de Israel. O rei Jorão, ele vai receber cartas do rei Ben-Hadad II, pedindo que recebesse a Naamã, o seu servo, bem, e
que ele fosse restaurado da sua lepra. Olha o que vai acontecer aqui. O rei Jeorão, ele vai se indignar com a palavra do rei Ben-Hadad II. Por quê? Porque cada um conhece o seu limite. Cada um de nós sabemos até onde nós podemos ir. Cada um de nós sabemos muito bem aonde podemos pisar os nossos pés e até onde os nossos pés podem nos levar. Até então, quando Jeorão recebeu aquela palavra, ele rasgou as suas vestes indignado e gritou: porventura sou eu Deus para dar vida e para tirá-la? Para que o rei da Síria me envie um homem para que eu restaure da sua lepra? Observe. Por mais que o rei ele fosse rei, tivesse status e soberania, ele reconheceu que ele não tinha poder, ele não tinha nenhuma fonte divina para restaurar Naamã da sua lepra. Ele reconheceu que Deus é, que Deus pode, que Deus faz. Ele reconheceu que como rei, ele poderia ter toda a autoridade do mundo. Ele poderia ser alguém bem conceituado e respeitado pelo povo que ele liderava, mas ele reconheceu que só Deus é, só Deus faz, só Deus pode. E ele ainda diz assim: porventura está o rei da Síria tentando uma guerra contra mim? Ele temeu. Ele diz: quem sou eu para me colocar na altura de um Deus para salvar, para matar, para dar vida ou para tirá-lo ou para restaurar alguém de uma lepra? Só que essa notícia do rei Jeorão ter rasgado as suas vestimentas reais circulou dentro de Samaria, em Israel, e chegou no ouvido de Eliseu. Depressa correu até o rei e disse: meu rei, não precisa tudo isso não. Mantenha calma. Observe uma coisa. O que o rei Jeorão recebeu foi apenas as cartas do rei Ben-Hadad II da Síria. Naamã estava vindo a galope para Israel. O rei apenas recebeu a carta, rasgou as suas vestes e se indignou com tudo aquilo. Eliseu olhou para ele e disse: manda ele vir até mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. Ele não precisa passar pelo palácio, manda diretamente à minha casa. Entrou Eliseu aqui. Eliseu, dentro dessa tipologia, ele representa Deus. Naamã representa o mundo. A menina representa a palavra. Então começou a surgir efeito através da palavra. Ninguém conhece a Deus sem ser pela sua palavra, irmãos. Ninguém pode chegar ao conhecimento talvez pleno de Deus senão pela sua palavra. Como disse Jó, em uma de suas falas, ele disse: eu só conheci a Deus de ouvir falar. Mas não basta apenas nós lermos a palavra, conhecer quem é Deus pelas Sagradas Escrituras. Precisamos ter uma intimidade com Ele. Precisamos ter uma experiência com Deus. Não apenas de ler Bíblia, de pregar o que a Bíblia diz, mas de pregar aquilo que Deus intimamente fala conosco. Aquilo que Ele expõe para a nossa alma, para as nossas vidas. A vontade dEle para nós. Naamã, ele não passa pelo palácio, porque senão o rei ia se enfurecer mais ainda. Mas Naamã passou direto para a casa de Eliseu. Chega até a presença ou até a casa do profeta Eliseu, que dentro da tipologia representa Deus. Eu falei para você que eu vou citar aqui 4 tipologias dentro do capítulo 5 do texto de 2 Reis. Porque a primeira tipologia que eu falei foi a menina
que é a palavra Naamã, que é o mundo, e Eliseu, que representa Deus dentro da tipologia. Naamã, como o mundo caído em pecado, precisa de Deus. Ele precisa de restauração. O mundo está vivendo um caos. O mundo está passando por um momento. Mas, pasme, senhores e senhoras, início de uma grande pandemia, de um grande desastre que vai acontecer no mundo. Isso não sou eu quem diz, é a Bíblia Sagrada quem nos mostra, nos revela que o coronavírus é apenas o início de uma no Brasil. E esse coronavírus não é nada perto do que ainda está por vir, queridos. O Covid-19 não é nada perto do que ainda está para acontecer na Terra. E como o mundo ele está em pecado, note aqui que o mundo precisa de Deus. Mas não sou eu quem vou convencer você. Não sou eu quem vou convencer os demais. A Bíblia diz a justiça, o juízo, o homem abrir o seu coração e deixar. Porque quão grandes dias terríveis serão, aonde os homens chegarão a pedir a morte, não morrerão. Aonde os homens não vão querer mais ter a sua vida em si, o espírito, o fôlego de vida dentro da caixa, dentro do suporte. E Deus está dizendo para alguém, a solução é fazer como Naamã, procurar solução aonde você pode encontrar. Procurar restauração onde você pode encontrar restauração para a sua vida. Quando Naamã chega até a casa de Eliseu, a Bíblia diz que Naamã chegou, certamente chamou o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, dentro da sua casa, ouviu a voz do general da Síria, do comandante do exército. Só que a palavra de Eliseu para Geazi foi, olha, fala para ele o seguinte, fala com ele que se ele quiser a cura, a restauração da sua saúde, para ele se banhar no Jordão com 7 mergulhos, e depois dos 7 mergulhos ele será restaurado da sua lepra. Ele vai receber a cura. Jesus ainda faz milagres. Por quê, pastor? Você está dizendo que Jesus faz milagres, sendo que o Antigo Testamento é apenas a prenúncia daquilo que seria o Novo Testamento, que Jesus só viria depois de 400 anos, de Malaquias a Mateus. Eu estou falando para você dentro de uma tipologia simples, bíblica. A quarta tipologia do texto é o Jordão. Eliseu disse para Geazi, fala para ele que é para ele se banhar 7 vezes no Jordão com mergulhos, e ele será restaurado da sua lepra. Observe. O Jordão aqui é a representatividade de Jesus. O Jordão aqui representa o nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Por quê? Porque Eliseu não saiu para atender Naamã. Porque Eliseu não chegou simplesmente, colocou a mão sobre Naamã e repreendeu a lepra e disse, receba a tua cura, porque Eliseu era um homem de Deus. Eliseu já fez prodígios, milagres acontecerem. Deus usou Eliseu para várias ações milagrosas. E por que ele não saiu e colocou a mão sobre Naamã e curou Naamã da sua lepra? Porque dentro dessa tipologia aqui que eu estou falando para você, Deus representa aqui, Eliseu representa Deus. E Naamã, ele teve que ser enviado ao Jordão, e o Jordão representa Cristo. Como assim, pastor? É porque para se chegar a Deus, primeiro se passa por Jesus.
Para nós chegarmos à presença, à santidade de Deus, temos que passar primeiro pelo Filho de Deus. Ele mesmo deixou escrito: ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe uma coisa: a palavra de Jesus não foi vai, a palavra de Jesus foi vem. Ele está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Poderia Jesus dizer simplesmente: ninguém vai ao Pai, mas quem vai ao Pai não passa pelo Filho, mas quem vem passa pelo Filho. Então, para estar na presença de Deus, primeiro tem que passar por Jesus, o Salvador das nossas vidas, o Salvador das nossas almas, aquele que redimiu o homem dos seus pecados, aquele que trouxe a salvação para o homem, aquele que trouxe a divina redenção. Então Naamã, ele saiu resmungando, irmãos. Ele saiu murmurando, ele saiu transtornado porque o profeta não saiu. Eu sou alguém reconhecido, eu sou alguém respeitado, eu sou alguém que tem patente. Eu sou alguém que mando e desmando no exército, na companhia aonde eu comando, aonde eu ordeno, porque o profeta não saiu para me atender. É porque, na verdade, olhe para cá, frise isso aqui. É porque, na verdade, Deus está pegando esse teu orgulho aí. Deus está pegando essa tua arrogância e está quebrando. É porque, na verdade, o homem, pelo fato dele ter uma patente, dele ter um reconhecimento na sociedade, dele ter um ministério elevado, eclesiasticamente falando, ele se acha no direito de ser prepotente, de ser arrogante, de não querer ouvir, de não querer baixar sua crista, de não querer descer do pedestal, de não querer ser humilde para ouvir. Mas Deus, ele pega pessoas dessa natureza e quebra, irmãos. Porque para se alcançar milagres, tem que ter humildade. Para se alcançar êxito em milagres, tem que descer do pedestal. Tem que esquecer a patente, tem que se humilhar. Porque nós paramos para observar na Bíblia Sagrada, se o rei de Nínive não se humilhasse perante Deus, Deus iria destruir o povo ninivita. Você está entendendo isso aqui? Para se chegar a ter milagres da parte de Deus, é necessário a gente esquecer quem somos. Não é a nossa patente que vai obrigar Deus a dar alguma coisa para nós. Não é o nosso cargo eclesiástico, a nossa função, quem vai obrigar Deus a fazer um milagre na nossa casa. Se Jairo ele não tivesse descido do pedestal, Jairo não teria a ressurreição da sua filha. Se Jairo ele não esquecesse quem ele era príncipe da sinagoga. Jairo era alguém de reconhecimento lá dentro, era alguém de respeito, era alguém que estava acima de muitos lá dentro. Mas quando Jairo percebeu que a patente dele de nada prestava diante de Deus, ele tirou tudo e disse: Jesus, me socorre. Jesus, salva a minha filha, porque a minha filha está morrendo, Jesus. Eu não quero saber quem sou, eu não quero saber qual o cargo eu ocupo dentro da sinagoga, no sinédrio. Eu quero saber da minha filha, Jesus. E só descemos do pedestal quando Deus começa a quebrar. Quando Deus começa a entrar na área que a gente mais teme que Deus entra. Essa é a verdade. Se o príncipe Nicodemos não tivesse descido do pedestal, jamais ele seria um homem novo. Observe, Nicodemos ele tinha vergonha e medo dos homens da sinagoga, porque iriam repreender Nicodemos por ter ido com um rabino que era desconhecido ali, que insultava justamente aquilo que eles pregavam na sinagoga. Mas Nicodemos viu algo diferente em Jesus. Observe, ele era religioso, mas não conhecia Jesus. E o fato de você talvez não ter ainda alcançado o seu milagre, irmão, é porque ao invés de você ser cristão, você é religioso. O fato de nós não obtermos às vezes sucesso na nossa vida
é justamente porque a gente julga demais os outros. A gente não é um cristão como a Bíblia nos permite, pela sua palavra, ser. A gente é um cristão como a sociedade quer que a gente seja. Crentes religiosos e não cristãos de verdade. Aqueles que seguem a verdadeira palavra de Deus. Às vezes a gente se molda com tudo que os homens dizem a nosso respeito, mas não nos moldamos conforme o que a Bíblia diz. Para Nicodemos ter sucesso na vida, ser liberto do mal religioso que ele vivia, ele teve que sair escondido. Ele teve de esquecer quem ele era. Ele teve que tirar o orgulho, a patente que ele tinha de príncipe da sinagoga, de alguém superior lá dentro do sinédrio, da sinagoga. Ele teve que esquecer quem ele era, irmãos. Esquece que você é pastor, rapaz. Esquece que tu é pregador famoso. Esquece que tu é pregador de congresso, de vigília, que tu tem status, seguidores. Os seguidores não vão te dar salvação. Ou você desce do pedestal hoje para alcançar o milagre de Deus, ou tu vai subir num púlpito, pregar uma coisa, sair do púlpito e ser outra. Com Naamã foi assim, irmãos. Naamã, quando vestia a autoridade, ele era uma pessoa. Quando chegava em casa, era outra pessoa. Eu estou falando para você que Deus conhece os teus traumas. Deus sabe das frustrações internas que você tem. Deus sabe das dificuldades, das preocupações. Deus sabe as mazelas, os pecados que você tem. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Esquece quem você é por um minuto para se render à presença de Deus. Você prega não é porque Deus te revela mais. É porque você já pegou o mecanismo da pregação. É porque você já tem mensagens feitas. É porque você já conhece a arte da pregação. Você não tem mais a revelação de Deus. Você prega porque você tem o mecanismo dela. Você prega para pessoas, mas quem chora é você. Quem é você quando ninguém está perto? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você na calada das noites, das madrugadas que ninguém te vê, querido? Quem é você quando não tem ninguém por perto? Se ninguém te vê quando você está sozinho, mas Deus viu a tua lágrima. Deus viu a tua preocupação, dizendo: Deus, eu prego, eu canto. Pessoas choram, pessoas sentem a tua presença, mas eu estou como um sepulcro calhado, Senhor. As tuas lamentações na madrugada, quem ouve a Deus não é os teus seguidores. As tuas lamúrias, quem ouve a Deus não é as pessoas que te seguem nas redes sociais. Não é a badalação no YouTube de likes, de inscrições, pois quem te conhece é Deus, irmão. Esquece pelo menos hoje o orgulho. Tira pelo menos hoje a patente que te faz a tua vida. Ele quer restaurar a tua saúde espiritual. Ele quer tirar esse complexo de inferioridade que você sente num quarto, mas que quando está nos altares você se sente superior a todo mundo. Ele quer te fazer único. Ele quer te fazer um. Você não precisa ser o eco de alguém. Deus te fez para ser uma voz. Naamã, ele teve que descer o Jordão. E o Jordão aqui é uma figura tipológica de Cristo. Dentro dessa tipologia. Naamã não quis ir, irmãos. Naamã não quis ir. Ele não quis se humilhar. Ele não quis ser humilde. Ele não quis ouvir. Tudo porque da patente dele. Pô, eu sou o general, pô. Eu comando uma companhia de pessoas. Eu sou temido e reconhecido por onde passo. Já venci várias guerras.
eu sei quem sou eu, mas eu acho que esse homem aí não sabe quem sou eu. Esse homem aí não sabe quem sou eu. É porque, queridos, para se chegar à presença de Deus, é preciso passar pelo Filho. É preciso passar por Jesus. E a Bíblia diz que Naamã desceu para o Jordão. Ele sabia que quando ele tirasse ali a sua vestimenta, todo mundo ia ver a sua lepra. Todo mundo ia saber que ele estava leproso, irmão. Só que o pior de tudo da lepra é que quando a lepra ela cria raiz no ser humano, ela deixa a pessoa insensível. O pior de tudo da lepra no ser humano é que o ser humano ele não consegue mais ouvir. O ser humano não consegue mais sentir que ele está defeituoso, que ele está em pecado, que ele está doente, que ele precisa de cura. Infelizmente, às vezes, a gente busca muito por status, por fama, por patentes, posições eclesiásticas. E a gente briga tanto pela unção, pela consagração, pela separação, para ser alguém no meio cristão, eclesiasticamente falando, que nós esquecemos que o maior milagre na vida de um homem é a salvação, meu irmão. Ser pastor não te salva. Ser diácono, presbítero, evangelista, pregador, cantor, ser dizimista não te salva, irmão. O que vai te salvar é essa comunhão, ela seja restaurada. É preciso que o orgulho seja quebrado. É preciso que a sua arrogância, a prepotência, ela seja quebrada hoje. Um dos piores defeitos da lepra é que ela torna-se um homem insensível. Quando o sacerdote ele vai avaliar o leproso, que ele percebe as manchas brancas, que ele começa a cutucar aquela ferida, a pessoa não sente mais nada. Ela já está em um estado avançado da lepra. Ela não consegue mais se arrepender. Ela não consegue mais chorar. Ela não consegue mais olhar para ela e dizer assim: eu sou apenas um réis mortal. Eu sou apenas alguém que precisa de um ser maior do que eu. Eu sou alguém que precisa de Deus. Então, meu irmão, não deixe que a lepra crie raiz em sua vida. Não deixe que ela tire a sensibilidade que você tem de sentir Deus, de sentir o seu espírito, de sentir a presença de Jesus no culto, de sentir que você está errado, de sentir que você precisa descer um pouco, de sentir que você precisa reconhecer que você não é nada, que a sua patente não lhe dá o direito de pisar em outras pessoas, que a sua patente não lhe dá o direito de você desfazer de outras pessoas, que a sua patente ou a placa da sua igreja não lhe dá o direito de você pisar em outras igrejas que são menores que a sua. Tira essa lepra da sua vida. Você já não tem mais a sensibilidade de quando você era um crente apenas de uma igrejinha, de quando você ia para os cultos, que você sentia a presença de Deus, você pulava, você rodava, você falava línguas estranhas, mas depois que você cresceu, a sensibilidade saiu de você e você quer pisar em todo mundo. Você está leproso. No sentido espiritual, você já não sente mais misericórdia da onde você veio. Você não sabe mais a sua origem. Você está em um patamar que você não lembra mais quem era você. Porque, queridos, cá para nós, nenhum de nós cresce rico. Nenhum de nós cresce crente às vezes. Porque até filho de crente, eu digo para você, não é crente. Porque filho de crente, ele precisa levantar a mão para se converter a Cristo. Até filho de crente que vai para a igreja, cultua, canta, prega, ele precisa ter uma renúncia. Ele precisa ter uma confissão de Jesus Cristo. Ele precisa confessar. Se ele não confessa, ele está apenas como um religioso dentro de um templo. Porque quando nós confessamos a Cristo, a gente quebra tudo que é em nós, para se tornar uma nova criatura.
Naamã chegou no Jordão, para me encerrar aqui, né, Wellington Brito? Já tá quase no horário, né? Ou passou do horário aí? Passou do horário. Para nós encerrarmos aqui, irmão. Naamã, ele chegou no Jordão, tirou as vestimentas. Ele teve que tirar. Ele teve que esquecer quem ele era. Ele teve que se humilhar, irmãos. Só que, quando ele mergulhou, sabe aquelas pessoas que querem um milagre imediato? Aquelas pessoas que, pelo fato de ter ouvido a palavra, pelo fato de ter passado pela experiência de ter ouvido Deus falar através de alguém, porque Geazi foi o porta-voz de Eliseu, e nós somos o porta-voz de Deus aqui na terra. Então o que acontece? Quando ele ouviu o porta-voz, ele foi, só que ele não deu crédito ao porta-voz de Deus. Dê crédito a essa mensagem que eu estou pregando. Eu não sou Deus, mas sou um porta-voz da sua palavra. Todos aqueles que pregam a palavra de Deus é portador da palavra de Deus. Mas quando ele ouviu o portador, que ele foi para o Jordão, ele deu o primeiro mergulho. Ele queria um milagre imediato, mas ele não teve êxito no primeiro mergulho, porque a palavra do homem de Deus foi 7 vezes. 7 vezes. E Naamã mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, mergulhou a terceira, mergulhou a quarta, mergulhou a quinta, já está desesperançoso. Já não quer mais, ele acha que não é humilhação. Porque ele olha para o seu servo e diz, mas rapaz, o profeta sabe muito bem que em Damasco, a capital da Síria, tem os rios tão bonitos, tão belos. Tem Abaná, tem Farpá, rios bonitos de Damasco, na capital onde eu vivo. Por que ele não me mandou ir para lá? Por que ele me mandou descer nesse rio sujo? Que quando dá enchente aqui desce tudo quanto é bagaceira nesse rio aqui. Por que ele me mandou logo para o Jordão? Por que ele me mandou logo para esse lugar? Ele se indignou. Mas um dos servos de Naamã disse assim, meu pai, se o profeta te pedisse coisa difícil, o senhor não faria? Ele só pediu para se banhar 7 vezes, dar 7 mergulhos. Porventura é coisa difícil para o senhor isso aí? Ele pediu alguma coisa difícil para o senhor? Então Naamã voltou a dar os seus mergulhos. 5ª, 6ª. No 7º mergulho, Naamã levantou do Jordão e observou a sua pele. Observou seu corpo. A sua pele estava como a pele de uma criança, de um bebê recém-nascido, de uma criança de colo, de uma criança que a sua pele é tão limpa, tão linda, que até reluz, até brilha. Naamã ficou alegre, ficou estupefato com aquilo, ficou admirado com o tamanho milagre, ficou tão radiante que ele quis comprar Eliseu. Ele quis comprar Eliseu, ele disse, não, se o milagre aconteceu eu vou pagar. Rapaz, o homem até quando recebe de Deus um milagre é orgulhoso. Nós não recebemos de Deus porque merecemos, irmão. Merecemos porque Deus ele é misericordioso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabe o que significa a palavra graça? A palavra graça ela significa favor e merecido. E a palavra misericórdia é o oposto de graça. É o merecido que nós não recebemos. A graça é o favor merecido. O céu é algo que nós não merecíamos, mas a graça de Deus, Jesus Cristo, nos deu o céu. A misericórdia como oposto da graça, a misericórdia é não nos dar aquilo que nós de fato merecíamos receber, o inferno. Nós merecíamos o inferno, mas a misericórdia de Deus não nos deu o inferno, mas a graça de Deus nos deu o céu. Glória a Deus. A misericórdia nos poupou do inferno, mas a graça nos deu de presente o céu de glória. Aonde é a habitação de Deus, aonde um dia esta igreja que me ouve agora
será arrebatada no abrir e fechar de olhos, onde vai encontrar o Senhor Jesus nos ares, onde o Espírito Santo vai pegar na mão da noiva, vai sair desta terra para um encontro com Deus no céu. Jesus está esperando a noiva. Essa noiva está adornada, ataviada, preparando-se para o encontro com o noivo. O Espírito de Deus que está na terra vai pegar na mão linda da noiva. É como um casamento normal, aonde o pai pega a noiva e leva até o altar para o seu futuro esposo. Assim é o casamento da igreja com o Nazareno. O Espírito Santo de Deus vai pegar a noiva pelo braço e vai ao encontro do noivo, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que dada a ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos levados ao encontro dele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós, a salvação, a vida eterna, irmãos. Essa é a promessa que mais alegra a nossa alma, é ter esperança de que tudo vai passar. Essa quarentena que você está vivendo é Deus tratando você. Estava sem tempo para o culto, agora almeja pelo culto. Estava fraco para estar na casa de Deus, agora você almeja estar na casa de Deus. Ouvir uma palavra, estar perto dos irmãos. E a palavra de Deus é essa: eu estou quebrando você, o teu orgulho. Eu estou querendo te fazer uma nova pessoa nessa quarentena aí. Eu estou tentando tirar essa patente que você acha que é melhor do que os outros, que é superior a todo mundo, porque prega bem, porque canta bem, porque suas agendas estouram, os cartazes já não cabem mais de tanta agenda. E Deus está dizendo: eu vou quebrar. Está muito orgulhoso, está se achando melhor que todo mundo, já não fala mais como falava, já não vai na casa de quem mais andava, já não vai nas igrejinhas mais porque a agenda está demais, o cachê está aumentando. Peraí, rapaz, toma vergonha. Deus não te chamou para o mercado, não. Você não está no mercado gospel, não. Vamos quebrar esse negócio de mercado gospel. Vamos quebrar esse negócio de vai cantar, eu vou cobrar X. Vai pregar, vou cobrar. Peraí. A salvação é pela graça ou pelo valor em quantia? Foi salvo pela graça ou pelo dinheiro? Porque a Bíblia diz que nós não fomos salvos nem com prata nem com ouro, mas com o sangue precioso de Jesus. Peraí, rapaz. Pastor, deixa de ser hipócrita, você cobra para pregar. Quem me conhece sabe, irmãos. Nunca cobrei para pregar em minha vida. Eu tenho uma agenda, e nas agendas que as pessoas entram no meu WhatsApp, eles dizem assim: pastor, o senhor pode pregar na minha igreja? Eu digo: posso, bênção. Ô pastor, me desculpa aqui perguntar ao senhor, mas o senhor cobra quanto? E eu falo o meu valor. Eu digo: olha, abençoada ou abençoado, o único valor que eu vou cobrar para você aqui é: tira um período de jejum pela minha vida, ora por mim, pede a Deus, intercede a Ele por mim, porque os dias são maus, e nós que estamos de pé, o diabo tem uma fúria terrível conosco, irmão, com as nossas vidas. Então o meu valor para ser um ministro da palavra de Deus nas igrejas é que eles orem pela minha vida e que fique ao critério da igreja a oferta missionária, porque a gente não apenas vive da obra, a gente trabalha para sustentar a família, e muitas das vezes o que ajuda a gente é simplesmente as agendas. Os pastores reconhecem em nós o dom de Deus e abençoam o nosso ministério. Essa é a verdadeira função de um missionário.
não pedir, não cobrar, mas deixar Deus sustentar o seu ministério. A palavra de Deus entrou na casa de Naamã, que simbolizava o mundo. Encerro agora. Naamã foi até Eliseu, que Naamã teve que passar pelo Jordão, que representava Jesus. Só depois que Naamã recebeu a lavagem completa, a purificação dos seus da sua lepra, aí sim ele voltou até a presença de Eliseu, e Eliseu abriu as portas e recebeu Naamã. Dentro da tipologia, Deus, ele só recebe você se você tiver a carta magna, Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Só podemos chegar até Deus, irmãos, se nós aceitarmos o Filho dele como Salvador das nossas almas. Eliseu só recebeu Naamã depois que ele passou pelo Jordão. Depois que Naamã foi purificado da lepra. Depois que Naamã recebeu a cura. Nós precisamos ser curados dos nossos pecados. Precisamos ser curados das nossas lepras, dos traumas internos, das nossas frustrações, das nossas decepções que nós mesmos temos conosco. Querido, essa depressão não pode matar você. Essa depressão não vai te tirar da igreja, não vai te tirar essa vida preciosa que Jesus colocou dentro de você, esse sopro divino. Essa depressão não vai te matar. Creia que Deus é contigo. Para encerrar, o Wellington Brito, meu amigo, eu libero uma palavra profética para vocês, irmãos aí do Facebook, dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. Não esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é fiel. Pastor, eu estou passando por uma situação difícil. Não tem problema não, irmão. Deus está no controle. Não pense que essa prova vai te matar, não. Pense, pelo contrário, essa prova vai te aproximar de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe teu ministério. E que em nome de Jesus eu agradeço você aí do Facebook que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Do meu amigo, pastor Edivaldo Souza. Vamos ouvir um louvor por minha esposa Cláudia nessa noite. Vamos ouvir um louvor por ela. Vamos ouvir ainda um louvor que Deus quer falar conosco agora através do louvor. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edivaldo, que quando lançamos o convite para o mesmo, irmãos, mais uma vez eu digo, ele disse: Brito, eu vou. E ele... Então, que Deus ele derrame toda a chuva de bênção, pastor Edivaldo, sobre a vida da sua família, dos seus filhos, o Jeremias, o Mateus. Ele tem um intercessor, irmãos, tem um intercessor do ministério dele, que somos nós. Você também lembra do Souza nas suas orações?